E aí, gente, neste vídeo nós vamos ver como funcionam os faros de rede. A internet é uma rede aberta, todo mundo pode entrar na internet. Alguns dispositivos na internet não são confiáveis. Eles podem enviar tráfego que a gente não pediu, eles podem também enviar tráfego malicioso, tentando encontrar e acessar vulnerabilidades. Para proteger redes, os firewalls podem ser interpostos entre a internet aberta e uma intranet. Pode ser uma intranet como a rede da sua casa ou a intranet de uma empresa. O conceito de intranet é uma rede que é gerenciada por uma entidade, por uma pessoa. Então, na sua casa, você é quem gerencia, e numa empresa, quem gerencia é o departamento de TI daquela empresa. Então, o firewall, em geral, ele é colocado na entrada da intranet, de forma que ele consiga observar todo o tráfego que está entrando e saindo. Um firewall tem diversas aplicações. Por exemplo, um firewall pode ser utilizado como medida de segurança para isolar um dispositivo ou uma rede do resto da internet. Esse isolamento ele é efetivado bloqueando conexões ou tráfego não autorizado. Outro uso do firewall é fazer controle de acesso, bloqueando apenas tráfego ou conteúdo não permitido. Por exemplo, em empresas é muito comum bloquearem Facebook, Netflix e outros sites de entretenimento que não têm nada a ver com as atividades da empresa. Também é comum o bloqueio de aplicações de compartilhamento de arquivo, como BitTorrent e eDonk. O próximo passo do bloqueio seria, por exemplo, realizar censura. Igual o grande firewall da China, ele bloqueia vários sites, e é realizado, funciona como um firewall. Existem dois tipos de firewall. Os firewalls em software rodam no Linux ou no Windows. São um programa que rodam em um computador que fica na entrada da rede, realizando o bloqueio e filtragem do tráfego. As vantagens do firewall em software é que ele é mais barato, você pode utilizar um computador normal, mais fácil de estender, basta atualizar o Linux ou atualizar o Windows para atualizar a versão do seu firewall, e isso provê uma maior flexibilidade. As limitações do firewall em software é que ele tem desempenho limitado ao desempenho do computador. Então, em geral, não vai ter hardware dedicado para fazer a filtragem de forma mais rápida. Então, o desempenho é um pouco limitado e a disponibilidade pode ser menor, porque um computador tem vários dispositivos que podem falhar. Outra forma de implementar um firewall é o firewall em hardware. Então, você compra uma caixa, um dispositivo que só faz o serviço de firewall. Então você pode comprar um firewall da Cisco, um firewall da Fortinet, existem vários fabricantes. A desvantagem do firewall em hardware é que ele é mais caro, você vai ter que comprar esse dispositivo que só faz esse serviço de firewall. Em geral é mais caro do que um computador comum. É mais difícil de estender, quer dizer, o firewall vai vir com as funcionalidades de fábrica, mas se você precisar de algo novo, é muito difícil você modificar. E, por causa disso, tem menor flexibilidade. As vantagens do firewall em hardware é que o desempenho é muito melhor. Em particular, os firewalls costumam ter aceleradores em hardware para fazer a detecção das aplicações e a filtragem de forma mais rápida. Então, eles costumam ser capazes de intermediar um volume de tráfego muito maior do que os firewalls em software. E os firewalls em hardware também costumam ter maior disponibilidade. Então, podem ser dispositivos com 2, 3, talvez até 4 fontes de energia. Eles têm menos dispositivos lá dentro. Os dispositivos em geral são de confiabilidade maior, eles duram mais tempo, então é um dispositivo que vai ter menos problema do que um servidor comum. Quando a gente vai configurar um firewall, a gente precisa definir quais são as políticas de acesso daquele firewall. O que vai ser bloqueado e o que vai ser permitido. Então, os firewalls têm diversas funcionalidades, a gente vai cobrir aqui as mais comuns. Então, a gente define o que pode passar pelo firewall, o que vai ser bloqueado, utilizando algumas políticas. Uma política comum é a política de aceitar um certo tráfego. Então, o firewall olha o tráfego e aquele tráfego pode ser aceito, ele vai encaminhar o tráfego normalmente. O tráfego pode ser simplesmente descartado, então o firewall recebe o tráfego, ele fica aquele tráfego não pode passar e descarta, sem fazer mais nada. E uma alternativa a descartar o tráfego é rejeitar. Então o firewall olha o tráfego, vê que deve ser rejeitado, mas em vez de só descartar, ele descarta, mas notifica a origem que o tráfego foi
rejeitado. Fala ali, esse tráfego ele é bloqueado, né, administrativamente. A gente tem duas políticas comuns na hora que a gente vai configurar um Faro. Uma delas é a Default Allow, onde o tráfego ele deixa passar tudo por padrão, mas ele tem uma blacklist, né, tem uma lista do tráfego que é bloqueado. Essa é uma forma de configurar o Faro, talvez um pouco mais indicado quando você quer bloquear poucas coisas. Uma desvantagem dessa política é que ela provê menos segurança. Você pode esquecer de enumerar um certo site que deveria ser bloqueado e esse site vai passar pelo Faro. A outra abordagem é a política Default Deny, onde a gente bloqueia tudo por padrão e a gente libera o que pode passar com uma whitelist. Então pode ser um pouco mais recomendado quando você quer permitir só algumas, né, sites passar no Faro ou algumas poucas aplicações. Então essa solução, um problema dela é que ela é menos conveniente. Você pode esquecer de colocar um site na whitelist, ele vai ser bloqueado mesmo sendo legítimo, e aí vai inconvenienciar alguma pessoa. Por exemplo, não vai conseguir fazer o trabalho dela porque o site está temporariamente bloqueado, e aí você tem de desbloquear o site antes da pessoa conseguir fazer o serviço. Para configurar um Faro, a gente precisa definir regras de Faro. A sintaxe das regras de Faro e o que você pode colocar na regra vai depender de cada Faro. Mas, em geral, as regras de Faro elas operam em um pacote, elas olham o conteúdo do pacote para decidir se aquele pacote vai ser bloqueado ou aceito. As informações mais comuns que os Faros consideram em regras são o endereço de origem e destino, que estão no pacote, então você vê se o pacote, de onde ele está vindo e para onde ele está indo, né? Isso vem aqui no cabeçalho IP, e você pode decidir bloquear ou aceitar o pacote dependendo da origem e do destino. A gente pode olhar o protocolo de transporte, se é UDP ou TCP, isso pode influenciar a decisão. A gente pode olhar os portos de origem e destino, que vem aqui no TCP ou no UDP, para decidir bloquear ou aceitar o pacote. Por exemplo, se for um pacote para a porta 53, você sabe que provavelmente é do protocolo DNS. E o protocolo DNS é muito importante para o funcionamento, então você pode permitir os pacotes UDP porta 53, senão o DNS para de funcionar e aí sua rede fica meio que ilhada, né? Não vai conseguir resolver nomes. E por último, a gente considera também a direção dos dados. Então, dependendo, você pode permitir porta 53 saindo da sua rede, mas não permite porta 53 entrando na sua rede, porque você não quer que ninguém use o seu servidor DNS de fora da sua rede. Existem duas formas de operação de firewalls. Uma delas são os firewalls sem estado, ou stateless. Estes firewalls eles não têm memória interna, eles não têm um histórico dos dados que estão passando por ele. Então, como eles não têm estado, não têm memória, esses firewalls não conseguem identificar o que é uma conexão. Eles não têm esse conceito de conexão. Todas as decisões que os firewalls sem estado tomam são baseadas em um único pacote. Ele olha o pacote e decide o que fazer com aquele pacote isoladamente. A vantagem desses firewalls é que eles são mais baratos, né, e relativamente mais simples de configurar e de raciocinar a respeito, porque eles não têm estado. Todas as decisões são feitas em cima de um único pacote. A alternativa são os firewalls com estado, ou stateful. Esses firewalls eles têm memória interna, eles mantêm, eles sabem um histórico do tráfego que já passou, e isso em geral é utilizado para rastrear as conexões em andamento. Então o firewall ele vê quando uma conexão é estabelecida com os pacotes SYN-ACK do TCP, por exemplo, e ele mantém as conexões ativas em uma tabela interna. Então esse é o uso mais comum de estado em firewalls. As conexões são identificadas pelos endereços, pelos ports e pelos números de sequência. Então é uma funcionalidade a mais, né, que você pode utilizar na hora de especificar regras. Você pode fazer regras que falam sobre conexões em vez de operar sobre pacotes individualmente. As desvantagens do firewall com estado é que costuma ser um pouco mais caro e tem uma complexidade de configuração maior, né, porque ele vai conseguir fazer muito mais coisa. Vamos ver um exemplo de um firewall sem estado, onde a gente quer permitir conexões saindo da nossa rede, mas a gente não quer permitir conexões entrando na nossa rede, na porta 80. Então, para a gente permitir conexões de um cliente na nossa intranet a um servidor externo, a gente tem que permitir pacotes SYN saindo da rede para a porta 80.
Então tem que ter uma regra no nosso firewall permitindo a saída desse pacote. A gente tem que ter outra regra permitindo o recebimento de pacotes SYNAC da porta 80, né, o servidor da porta 80 do outro lado. Então a gente vai conseguir fazer aqui o three-way handshake do TCP. E aí a gente tem que permitir saída de pacotes ACK. Então, esses daqui são 3 regras que a gente precisa para permitir o estabelecimento de uma conexão TCP. A gente tem que ter uma outra regra se a gente quiser bloquear conexões entrando, né, para a porta 80. A gente tem que ter uma regra no nosso firewall que bloqueia o recebimento de pacotes SYN para a porta 80. Então, se alguém, né, remotamente mandar um pacote SYN para a porta 80 dentro de um computador na nossa rede, aí o firewall bloquearia esse pacote. Então a gente precisa aqui de 4 regras para implementar essa política. Vamos ver como funciona com um firewall com estado. Então no firewall com estado a gente consegue criar uma regra um pouco mais elaborada, que é permitir conexões saindo da nossa rede para a porta 80. Então é uma sintaxe mais sofisticada, né, que permite a conexão sair. Então essa regra, na hora que o cliente faz a requisição, ela vai criar uma entrada na tabela de conexões ativas do firewall, que é o estado interno do firewall, falando que tem um cliente na nossa rede, esse 201.10.5, que está acessando, tem uma conexão com o servidor 7020.30.40. E aí essa informação fica na tabela até a conexão ser terminada com o pacote FINAC. Quando o servidor tenta mandar um pacote, né, o servidor, assim, o agente externo tenta mandar um pacote para a porta 80 para um dispositivo dentro da nossa rede, esse pacote será bloqueado, né, porque não existe política para permitir conexões entrando na porta 80. Uma evolução recente dos firewalls são os firewalls de sistemas operacionais, igual o Windows Firewall. Os firewalls de sistema operacionais, eles têm uma vantagem, que eles sabem quais aplicações estão rodando no seu computador. Então, por exemplo, no Windows, o Windows Firewall ele sabe se o tráfego é do Skype, ou se o tráfego é do Dota, ou se o tráfego é do Firefox. E ele pode bloquear ou permitir o tráfego em função da aplicação que enviou. Então, você pode permitir no seu Windows Firewall, por exemplo, que o Skype troque tráfego com a internet. E você pode bloquear, por exemplo, que o Dota troque tráfego com a internet. Um firewall no meio do caminho, ele não tem essa facilidade, né? O firewall ele não sabe de qual aplicação exatamente que é o tráfego. Você pode tentar inferir pelo número da porta, mas algumas aplicações nem têm número de porta bem definido. Então o firewall de sistema operacional ele tem uma certa vantagem, né, de você saber qual aplicação que está mandando o tráfego e você consegue controlar o que vai ser permitido e bloqueado numa granularidade bem fina.